Faz parte da atuação profissional em psicologia a atuação com as famílias, desde o trabalho direto, envolvendo as pessoas com vínculos familiares em comum, mas também o trabalho, como nós falamos no vídeo anterior, com como na história de cada pessoa se torna quem é, nós somos quem somos e nos tornamos quem somos, uma referência importante das relações familiares. Nos mais diversos campos, para a gente pensar a educação, os valores, os cuidados, as relações familiares são a referência. Então, a psicologia ela está em constante diálogo com a noção das famílias e com como são múltiplas as experiências familiares. Um desafio que a gente se depara hoje é o quanto a ideia de família tem sido evocada em embates políticos e evocada de uma forma bastante carregada moralmente. Existe uma ideia que é muitas vezes trazida da defesa da família. Nós precisamos defender a família. E ok, né, se a gente pensa na importância das famílias e como as famílias são fundamentais na vida humana, a defesa da família é algo interessante. A questão é que, infelizmente, quando é usada essa expressão, defesa da família, a ideia é que existiria um modelo único de família, um modelo único que todas as pessoas deveriam se encaixar. E além dessa ideia de um modelo único de família, também atribuindo à família uma série de funções, responsabilidades, compromissos, esvaziando essas mesmas responsabilidades, funções e compromissos do âmbito das políticas públicas, do âmbito do coletivo, como se não coubesse a educação, a saúde, a assistência, relações de cuidado, assim como as famílias. Então, quando a defesa da família vem com uma ideia, um formato único, restritivo, fechado, de como a família deve ser, e de como cada pessoa dentro da família deve ser, de como a mulher deve ser, como a mãe deve ser, como o homem deve ser, como o pai deve ser, como o casal deve ser, como o filho, a filha devem ser, a gente percebe que essa defesa da família acaba sendo uma forma de negligência, de invisibilização de como são múltiplas as experiências familiares. Então, vamos pensar mais um pouquinho sobre o nosso conceito de famílias, pensando nesse desafio da nossa profissão hoje, de ver as experiências familiares como múltiplas. Vou abrir aqui a nossa apresentação. Então, quando nós pensamos famílias, existe toda a referência afetiva, toda a referência pessoal, toda a referência da história de vida. E a noção de famílias, ela também é carregada por ideais de família, modelos idealizados. A questão é que a idealização, embora traga aspectos que podem ser positivos, que podem ser valorizados, que podem ser motivadores para muitas pessoas, né? O sonho com uma família, o sonho em formar uma família, a família que eu vivo é um sonho, né? Essa questão da idealização, claro que tem aspectos prazerosos e positivos, mas os ideais, eles também podem gerar sofrimento, podem gerar uma sensação de insuficiência, ou mesmo de culpa, de cobrança, de vergonha, quando não há o alcance desses ideais. E quando a gente pensa uma experiência como a experiência familiar pelo filtro dos ideais, a gente pode dificultar em muito que outras experiências sejam ouvidas, que outras experiências sejam representadas. Por isso, pensar os ideais familiares não é negar aspectos positivos nas experiências familiares, mas fazer uma crítica de como uma representação única desses aspectos positivos
apaga uma série de experiências, uma série de circunstâncias, uma série de dificuldades, conflitos e sofrimentos que também precisam receber atenção, que também precisam ser ouvidos. E como que as famílias são idealizadas hoje na nossa sociedade? As famílias são idealizadas também a partir de um ideal de amor. O amor também é bastante idealizado, né? Um amor que salva, um amor que traz sentido, realização, completude. Vocês veem como a própria idealização do amor também apaga aspectos do amor? É claro que as nossas experiências amorosas e as nossas relações amorosas são importantes na nossa vida, mas colocar no amor essa expectativa de que seja a solução de tudo, a superação de tudo, o que vai trazer a completude, a felicidade, o sentido, é também algo pesado. E colocar as famílias como sinônimo apenas de amor, não considera como são muitas os afetos e muitas as diferenças nas experiências familiares. Existe também o ideal da família como sinônimo de proteção, que vem, é claro, do fato das famílias serem responsáveis pelo cuidado, serem responsáveis pela educação, pela formação desde a infância. Então, esse ideal de proteção tem muito a ver com os compromissos e responsabilidades que são esperados da família. Mas se a gente fica numa ideia de família como sinônimo de proteção, a gente não percebe o quanto nas famílias também ocorrem negligências e nas famílias também ocorrem violação de direitos. É bom que para muitas pessoas, é excelente que para muitas pessoas as famílias correspondam à proteção. Mas a gente não pode ver as famílias como sinônimo de proteção, pensando em quantas crianças, quantas adolescentes, quantas pessoas de diferentes idades, quantas pessoas idosas têm na família um espaço de negligência, de ausência, de violação de direitos. Além disso, né, a idealização da família como confiança, como um porto seguro, como segurança, são coisas muito boas, muito esperadas e é muito positivo quando é estabelecido. Mas isso não significa que seja natural das famílias serem assim, seja uma definição das famílias serem assim. Na verdade, é um ideal. É o mesmo ideal que prega ideias como aquela que a gente tanto ouviu, de que roupa suja se lava em casa. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, como se as questões familiares fossem questões privadas. Ah, o filho é meu. E aí várias formas de violência, violência física, violência psicológica, violência sexual, também violência moral, violência patrimonial. São violências que acontecem nas famílias e se a gente olha para a família só a partir da lente do ideal de confiança, segurança e porto seguro, a gente acaba invisibilizando as violências. E nós sabemos como quando uma violência, que já é algo tão traumático, tão difícil de lidar, ela é silenciada, ela é invisibilizada, é uma nova violência. Então, para isso, é importante a gente olhar para os ideais familiares, compreender como historicamente eles foram formados, mas também não ter uma visão das famílias como um sinônimo dessas idealizações, como algo naturalizado, essas idealizações. As famílias, como relações de cuidado, existe também um ideal desse cuidado. E um ideal de que esse cuidado seria naturalmente exercido pelas famílias. Mais especificamente, que seria naturalmente exercido pelas mulheres, como se houvesse uma natureza nas mulheres em serem mães, cuidadosas, zelosas, que renunciam aos próprios interesses, que colocam as pessoas da família em primeiro lugar. Olha o quão pesada é essa idealização. Como se houvesse uma essência ali, uma natureza idealizando que determinadas pessoas, no caso as mulheres, seriam naturalmente predestinadas aos cuidados. Esses ideais são construções,
e é muito importante a gente perceber a construção dos ideais de família, a construção dos ideais de amor, a construção dos ideais de feminilidade, a construção dos ideais de maternidade, construções de ideais de masculinidade, a construção dos ideais de infância. Então, falar sobre relações familiares é também perceber o impacto da construção desses ideais. É uma construção histórica, cultural, social, política e que envolve uma série de questões. Isso se repercute, por exemplo, nas nossas leis. Claro que as leis estão se transformando, o reconhecimento de direitos tem avançado, mas ainda hoje existe, por exemplo, um projeto de lei buscando firmar que na sociedade brasileira, esse projeto de lei recebe o nome de Estatuto da Família, as famílias seriam formadas exclusivamente por homem, mulher e seus filhos. Se a gente olha para a realidade das famílias brasileiras, são muitas as famílias em que as mulheres, elas são as responsáveis exclusivas pelo cuidado das crianças. E é preciso pensar a nossa realidade para, com as leis, promover direitos, promover igualdades e não apagar experiências. Falar de famílias é falar dessa dimensão das leis desde a gestação, né? Quem que decide sobre a gestação? Como que é o controle do corpo das mulheres na gestação? Qual que é o acesso quando as mulheres têm direito à interrupção da gestação, nos casos de estupro, nos casos de risco de vida para a mulher e para o feto? Como que são essas leis? Como que são esses direitos? No nascimento, né? Desde o nascimento existe uma série de leis, quem pode adotar, quem não pode adotar, quem pode casar, como é o casamento, quais são os direitos e deveres, as questões dos divórcios, da divisão de bens, da guarda, das propriedades. Então, enquanto a gente discute as famílias apenas no nível dos ideais, a gente esquece toda essa dimensão política, e conhecer as questões jurídicas, conhecer as questões de legislação é fundamental, porque influencia diretamente na vida das pessoas. Mesmo a morte, as questões de herança, tudo isso é regulamentado por leis. Então, a gente precisa ampliar para além da dimensão dos ideais, que é algo importantíssimo de reconhecer, ver as famílias como uma instituição, ver as famílias como uma questão política, né, inclusive alvo de muitas disputas políticas, conhecer essas leis, conhecer os direitos, conhecer a luta por direitos para que os direitos avancem, né? Além disso, pensar sobre as famílias e pensar sobre os cuidados é também pensar em políticas públicas, né? Quais famílias têm acesso, como é necessário para essas famílias o acesso à educação, à saúde, à assistência social. E quando a gente coloca os cuidados como responsabilidade exclusiva das famílias, a gente está esvaziando justamente esse campo social e político tão importante. Falar de família, gente, envolve falar de responsabilidades. E aí a questão de moralidade, ela vem forte. Como eu estava dizendo, existe essa ideia, cabe à família educar, cabe à família escolher, cabe à família, por exemplo, a questão da educação sexual, cabe à família decidir que procedimentos de saúde vão acontecer ou não, se a criança vai tomar vacina ou não, se a criança vai usar máscara ou não. E aí vai vendo uma briga, né, para individualizar em decisões familiares o que é de responsabilidade também coletiva, né? O exemplo de educação sexual, vocês sabem que eu sou professora de sexualidade, né? É impressionante que as pessoas digam que não pode haver o diálogo sobre sexualidade na escola, não pode haver o diálogo sobre sexualidade em instituições educativas, que isso seria uma responsabilidade exclusiva das famílias, quando a gente sabe que a maior parte dos casos de violência acontecem nas famílias. A maior parte de casos de violência sexual na infância acontecem nas famílias. Então, é algo fundamental e muito positivo quando a família é, sim, esse espaço de proteção, de cuidado, de responsabilidade, de garantia de direitos. Mas há casos em que isso não acontece.
E isso não deve ficar como, é da esfera privada, é da esfera íntima, é da esfera familiar. Não, isso é uma responsabilidade coletiva quando violências acontecem, quando direitos estão sendo violados. Olhar para as desigualdades nas famílias como uma questão política, como uma questão coletiva. A própria ideia que nós falamos no vídeo anterior, os conflitos fazem parte das relações familiares. Fazem parte porque são pessoas com suas diferenças, em relações em que essas diferenças vão fazer parte. O problema é quando esses conflitos são tratados com intolerância. Quando diante do conflito, a perspectiva de alguém é apagada, a voz de alguém é silenciada, e aí nós chegamos a situações de violência. Falar sobre famílias é também considerar o olhar para a prevenção e para o enfrentamento às muitas formas de violência que acontecem nas relações familiares. Se a gente fica apenas no ideal e apenas na visão da família idealizada, do espaço íntimo, do espaço privado, é uma questão pessoal, sem olhar as dimensões sociais, as dimensões políticas, a gente pode acabar contribuindo para um silenciamento das violências. Que o silenciamento das violências é também uma violência. Então, olhar para as famílias, gente, é olhar para a questão da importância dos direitos, do reconhecimento e da promoção dos direitos. Por isso, a defesa das famílias, né, se a gente for ressignificar a ideia inicial do vídeo, defender as famílias é defender os direitos e saber o quanto as famílias têm um papel fundamental na garantia desses direitos, na promoção desses direitos, né, no direito ao desenvolvimento integral. As famílias são as grandes promotoras e garantidoras de direitos das crianças, dos adolescentes, das pessoas como um todo. Mas, quando esses direitos são violados, quando esses direitos são feridos, quando violações acontecem, violências acontecem, isso não é uma questão apenas do âmbito familiar, é uma questão coletiva, é uma responsabilidade coletiva, é sim uma questão política. Como diz a Flávia Biroli, né, nesse livro que a gente está tomando como referência, as imagens correntes do âmbito da vida pessoal e íntima, como o espaço da autenticidade, podem levar erroneamente ao entendimento de que trata-se de uma esfera separada e protegida das instituições e de seus efeitos, das relações de poder e do modo como constituem as vidas dos indivíduos. O doméstico e o familiar são definidos historicamente e são naturalizados e normalizados por dinâmicas sociais e políticas complexas. A gente não pode pensar a família como algo apenas de uma esfera pessoal e íntima. É preciso olhar para essas dinâmicas sociais e políticas complexas. Ok?